Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo hoje para falar sobre aproximação para circular, que é uma coisa que a gente já quase não usa mais, mas tem bastante conceito envolvido. É uma manobra que tem que ser bem feita, então eu vou fazer um vídeo curto, focando mais nos aspectos operacionais dessa aproximação. Tem bastante coisa que dá para falar sobre isso, mas eu vou pegar o principal, falar sobre os principais aspectos assim operacionais realmente, tá bom? Então, pessoal, quando que uma Circling Approach é revisada ou é necessária? Quando não é possível fazer uma aproximação direta. O regulamento diz o seguinte, que mínimos para aproximação direta não podem ser publicados a menos que o custo da aproximação final do procedimento esteja dentro de um ângulo de 30 graus em relação ao alinhamento da pista. Então, caso isso não seja possível, ou caso não seja possível estabelecer uma razão de descida apropriada, né, uma rampa normal apropriada para pouso direto, daí o procedimento não pode ter mínimos para aproximação direta, tem que ser procedimento para circular. As razões que levam a isso normalmente são obstáculos, né, terreno, alguma restrição de tráfego aéreo que porventura exista, a ausência de auxílio rádio que permita a criação de um procedimento para uma determinada cabeceira, então usa-se a aproximação por instrumento de uma cabeceira, até obter uma referência visual e circula para pousar na pista contrária. Sendo assim, antigamente no Brasil, por exemplo, vários procedimentos eram publicados com mínimos para circular, mesmo que existisse um procedimento para cabeceira oposta. Nesse exemplo aqui que eu procurei, é difícil achar hoje em dia uma carta que tenha mínimos para circular no Brasil. Eu peguei uma carta lá de Cuiabá, procedimento VOR da cabeceira 17, que tem mínimos para pouso direto na 17 e também tem mínimos para circular caso o objetivo seja pousar na cabeceira 35. Ainda que exista um procedimento VOR para pouso na cabeceira 35. Tá? Então, esse tipo de procedimento é mais antigo, quando quase todos os procedimentos tinham os mínimos para circular, exceto aqueles onde não era possível, porque o setor onde seria feito o circuito para circular tem obstáculo, alguma coisa assim. Isso mudou de algum tempo para cá, quase todos os procedimentos está escrito NA aqui no lugar dos mínimos para circular, então não é possível fazer esse tipo de aproximação. Eu queria aproveitar essa carta aqui de Cuiabá para mostrar como são os mínimos para circular. Então, qual é a MDA para circular? Ela depende essencialmente da velocidade que a sua aeronave circula. Assim como tem aqui para os mínimos de pouso direto, né, categoria Alfa, Bravo, Charlie, Delta, em função da VRF, a aproximação para circular também depende da velocidade de circular. Então, se a aeronave circula até 100 nós é 1.200 pés, 135 nós também, 180 nós 1.200 pés, 205 nós 1.310. E aqui, respectivamente, o teto e a visibilidade que são necessários para circular de cada uma dessas categorias. Então, quando você for fazer a aproximação para circular com a sua aeronave, você sabe a velocidade que você vai manter ali durante o circuito para circular. Você olha aqui nessa tabelinha e determina qual é a MDA que você tem que respeitar. Um exemplo que ainda tem aproximação para circular é o aeroporto de Santos Dumont, onde os obstáculos impedem que exista procedimento de aproximação direta para a pista 02, exceção feita a uns procedimentos mais recentes, que são o RNPAR, que aí é uma outra história, mas o RNPAR exige mínimos específicos, exige certificação específica, equipamentos específicos, é uma outra história. Aproximações IFR convencionais, né? O VOR ou mesmo RNAV, não RNPAR, para o Santos Dumont, não são possíveis de se fazer aproximação direta para a pista 02. Então, o Santos Dumont ainda tem vários procedimentos para circular. Esse aqui, por exemplo, é o VOR Alfa, pista 02 e 20, ou seja, ele atende todas as cabeceiras, né? Porque é um procedimento que vem lá de cima, perto do Cristo ali, passa perto do Maracanã e acaba saindo em cima da pista, e aí você pode entrar na perna do vento,
né? Vamos chamar assim de uma perna do vento para a pista 02 ou para a pista 20, conforme necessário. Então, o DCE estabelece essa nomenclatura, VOR alfa, pista 0220, tá? Reparem que aqui, mínimos para pouso direto não aplicável e mínimo para circular 1.500 pés com 4.800 metros de visibilidade, categorias A, B e C, tá? Esse outro procedimento aqui é um RNAV específico para a pista 20 esquerda, mas também não é possível aproximação direta, somente para circular, porque a aproximação final do procedimento está aqui, ó, curso 122, e a pista do Santos Dumont, a aproximação, o eixo da pista aqui é 198, se não me falha a memória, então tem muito mais de 30 graus aí, por isso não é possível fazer esse tipo de aproximação direta, tá bom? Nos Estados Unidos existem muitos procedimentos para circular, e alguns, como esse que eu peguei aqui de Winter Haven, Flórida, ele não é para uma pista específica e a FAA trata de uma maneira diferente. Lá no procedimento do Santos Dumont, o DCE coloca todas as cabeceiras aqui. O FAA não coloca nenhuma. Então, se você for lá e pegar a carta de Winter Haven VOR alfa, não tem pista. Por quê? Porque é um procedimento que não tem mínimos de aproximação direta, só tem mínimos para circular, e daí, quando você chega aqui próximo ao aeroporto, você pode circular e pousar em qualquer pista que você quiser, tá? Atende todas as cabeceiras de uma maneira geral. Então, é comum ver esse tipo de procedimento, VOR alfa, sem nenhum número de cabeceira, significa que é um procedimento para circular que atende qualquer pista. No Brasil, a ANAC não exige nenhuma certificação específica para que você possa voar uma aproximação para circular. Desde que você tenha aí, seja habilitado IFR, você pode voar todo tipo de procedimento e fazer, seja pouso direto, seja para circular. Nos Estados Unidos, a FAA requer que nos cheques de IFR, de ATP ou de Type Rating, os pilotos façam uma aproximação para circular e um pouso a partir dessa aproximação. Então tem que fazer um circular approach e pousar em uma das pistas para completar lá as tasks requeridas para um voo de cheque, né, dessas categorias de FR, ATP ou Type Rating. Eu falo sobre isso um pouquinho melhor no outro vídeo que eu falo sobre cheque de ATP. E se por algum motivo um piloto não faz esse cheque, não faz essa manobra, né, essas manobras no cheque, a carteira dele sai com uma limitação. Pode ser o ATP dele, por exemplo, vai ter lá ATP, Circling Approach, VMC Only, ou seja, tudo que você fizer com o seu privilégio de ATP está limitado, você só pode circular se o aeroporto estiver operando visual, ou se você não fizer essa manobra para circular no cheque de um determinado type rating que você tenha, aquele type rating fica limitado a circular somente visual. Então, nesse caso aqui, um exemplo, Boeing 747-400, Circling Approach VMC Only, está escrito atrás da sua licença, lá na área de limitações. Isso é muito comum quando o piloto faz o treinamento em uma empresa aérea, faz o treinamento daquele type rating em uma empresa aérea que não faz aproximação para circular. Quase nenhum operador 121 faz aproximação para circular instrumento, né? Ou seja, abaixo de mínimos VMC. Então, o treinamento daquela empresa não faz essas manobras, não faz circling approach no treinamento, não faz circling approach no check, não faz landing from a circling, e então o type rating do piloto sai com essa limitação. Ah, tá bom, e se eu tenho a limitação e eu quero remover essa limitação, como é que faz? Vai num centro de treinamento e faz um check, que é o Circling Limitation Removal Training. Você faz 1 hora de treinamento, um voo de check com um examinador, que é somente uma aproximação para circular. Decola, faz uma aproximação para circular, faz o pouso a partir daquela aproximação para circular, o examinador te dá uma licença que não tem mais aquela limitação. Tá? Isso também existe no mundo FAA. Mas vamos lá, como é que a gente voa então uma aproximação para circular?
Via de regra, vou aproximação por instrumento até a MDA para circular, nivela na MDA para circular, e aí, obviamente, na MDA tem que estar vendo a pista, tem que estar, né, conseguindo avistar tudo ali, manobra para circular pelo setor apropriado para a pista que você vai fazer. Nesse exemplo aqui, isso aqui está no manual da Airbus. Você vem descendo aqui na aproximação do instrumento, atinge o visual, nivela na MDA, abre 45 graus em relação ao eixo da pista que você estava voando, 30 segundos nessa proa, entra no que seria uma perna do vento para circular aqui. A partir do través da cabeceira que você vai pousar, 3 segundos para cada 100 pés de altura. Então, por exemplo, se você está circulando, vamos dizer, a 500 pés de altura, você vai afastar 15 segundos, gira a base, completa a configuração, intercepta final, estabelece a descida e pousa na pista que você quer. Tá? Então, esse é o perfil. Voo aproximação, nivela na MDA, manobra para circular, mantém a MDA enquanto está circulando, não vale ir descendo aqui na perna do vento, tá? Estabiliza na aproximação final, completa a configuração, completa o landing checklist, reinicia a descida e o mais importante de tudo, a referência visual é necessária todo o tempo, não pode perder a pista de vista. Aqui está o perfil do manual da Boeing, é a mesma coisa, tá? Então, estabiliza aqui numa perna do vento, continua a configuração da aeronave, entra na base, estabiliza na final, volta a descer e pousa. Não descer antes de interceptar a trajetória final, né? Então não vale ir dando aquela descidinha, é o famoso lusco-fusco, né? Vai dando aquela baixadinha para ficar visual, mais um pouquinho, vai circulando, não pode. Tem que manter a MDA para circular até estabilizar na final e aí reinicia a descida. Não dá aquela descidinha para se manter visual. Não circula muito longe, né? Esse circuito para circular aqui, ele tem que ser perto da pista, porque você tem que manter referência visual o tempo todo aqui com a cabeceira. Se você perder a cabeceira de vista, tem que arremeter. Cumpra as limitações da carta. Às vezes a carta tem limitações do tipo proibido circular pelo setor sul ou proibido circular pelo setor norte, porque em geral ali tem obstáculo. Proibido circular à noite, é muito comum esse tipo de limitação, tá? Então tem que cumprir essa limitação da carta. E se perder referência visual em algum momento, tem que arremeter. Bom, e como é que arremete numa aproximação para circular? É um troço meio enrolado, porque você está fora do perfil do procedimento do instrumento. Então, de uma maneira, cada um é um pouco de um jeito, não dá para estabelecer exatamente o que você vai fazer em cada lugar ou em cada vez, mas, via de regra, inicia a manobra de arremetida subindo, curvando para cima do aeroporto. Por quê? Porque para cima do aeroporto é uma área que não tem obstáculo, tá? Então, vai subindo, curvando para cima do aeroporto, até que você tenha condições de interceptar de alguma maneira a trajetória de missile approach daquele procedimento instrumento que você estava voando originalmente. Tá? Então aqui tem dois exemplos. Um exemplo, o procedimento por instrumento, ele vem aqui e arremete com uma curva aqui para a direita. Então você estava circulando para pousar aqui, perdeu referência visual, começou a subir, curvou para cima do aeroporto, até que você consegue estabilizar de uma proa aqui, de uma forma que você intercepta essa aproximação. Esse outro aqui é um procedimento que teria arremetido em frente, né? Então vem a aproximação por instrumento aqui e arremete em frente. Então o piloto estava circulando aqui, perdeu referência, curvou, subiu, curvou para cima da pista, até que ele conseguiu estabelecer a trajetória de missile approach e seguir nela até a altitude de missile approach. Na linha Airbus, por exemplo, é muito comum a recomendação de você colocar a cabeceira que você vai pousar no plano de voo secundário do FMC. Você vem com um procedimento de aproximação do instrumento no primário, né, no Primary Fly Plane, e no Secondary Fly Plane você tem a cabeceira que você vai pousar. Quando inicia a manobra para circular, ativa o secundário para trocar a referência e tal. O problema de fazer isso é que você perde a trajetória de missile approach. Se precisar arremeter
e fazer o Missed Approach depois que ativou o secundário, tem que voar essa trajetória de Missed Approach rodata, porque você não tem mais no FMC aquela trajetória. Tá bom, pessoal? Espero que tenha esclarecido alguma coisa sobre aproximação para circular. É isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.